Quando eu cheguei na igreja aqui, eu disse para Líria, capricha na leitura de Deuteronômios, que nós vamos meditar sobre Moisés. E vocês viram que o último capítulo de Deuteronômio traz a morte de Moisés. Mas, ao contrário do que a gente imagina, não há algo trágico, não há algo triste aqui. Moisés cumpriu a sua missão. Eu já disse algumas vezes para vocês, todos nós temos uma missão. Vocês já descobriram qual é a missão de vocês? Cada um de vocês? Eu estou cumprindo a minha. Tenho certeza que vocês estão cumprindo também as suas. As pessoas têm missões a cumprir. Todos têm. O professor tem a missão, todos os dias da semana, chegar na sala de aula e então ensinar, orientar, guiar, ajudar os alunos na busca do conhecimento, na busca do seu trabalho. No lar, os pais têm também uma missão. E que missão? Que missão maravilhosa! Eles têm a missão de sustentar, eles têm a missão de educar, eles têm a missão de ensinar os seus filhos no caminho que conduz à vida, ao ganho do seu sustento, ao exemplo. Mas eles também têm a missão de levá-los ao caminho que conduz à presença de Deus. No trabalho, cada emprego ele recebe um encargo especial, um compromisso. Quase todos vocês, eu sei que têm um compromisso, uma incumbência, precisam cumprir a missão para que haja produção na sua empresa, no seu local de trabalho. Produção, nós precisamos de produção. O mundo precisa de produção, de serviço, de trabalho, produção agrícola. Temos bocas para sustentar. Todos são importantes. E a leitura de Deuteronômios mostra que Moisés também foi chamado por Deus. Todos nós somos chamados para estar ali onde nós estamos. Você é importante ali onde você está. Você é único, você é insubstituível naquele cargo. Moisés também foi chamado por Deus. Ele tinha uma missão para cumprir: libertar um povo e conduzir este povo à terra prometida. E não foi fácil para ele compreender o tamanho da missão que guardava ele. Liderar um povo, muitos milhares de cidadãos, entre homens e mulheres, mas ele cumpriu a missão. Tudo foi realizado conforme a vontade de Deus. Agora havia chegado um momento de despedida. Era um momento de entregar o povo, a iniciar a peregrinação na terra prometida que Deus havia prometido. Eles chegaram diante do rio Jordão. Antes que os hebreus cruzassem o Jordão e iniciassem então a conquista pela terra, eles peregrinaram 40 anos no deserto, e Moisés junto com eles, liderando aquele povo muitas vezes resmungão, aquele povo muitas vezes ingrato. E é justamente nesse momento, quando eles chegam, ali está o rio Jordão, eles avistam, esta terra é nossa. Vai ter povos aí que não vão querer deixar nós passar, nós tomar posse. Então nós vamos ter que batalhar muito. Mas essa terra Deus nos deu, o Senhor Deus nos deu. E é justamente nesse momento, na frente do Jordão, que Moisés transmite os capítulos anteriores ao que foi lido hoje. Traz Moisés transmitindo ao povo novamente o acordo que eles tinham feito lá no Sinai. Qual é o acordo? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. É justamente nesse momento que Moisés transmite não só os 10 mandamentos, mas todos os princípios que deveriam ser observados pelo povo. Então ele afirma que Deus faria deles uma nação poderosa diante dos seus inimigos, iria dar para eles a vitória na conquista daquela terra, mas o povo deveria escolher um caminho, o caminho da vida, o caminho do bem, o caminho da bênção. E assim Moisés passa a liderança do povo para o Josué. Vocês viram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio,
E daí vem Josué. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Josué agora está na liderança. Deus está desafiando o seu povo a amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E ele propõe um caminho de vida e não de morte. Moisés então entende que a melhor opção para o povo é sim o caminho da vida, o caminho do bem, o caminho da bênção. Porque se isso acontecer, desde o 4º mandamento, se eles honrar pai, mãe, governantes, governadores, eles terão uma vida longa sobre a terra, e eles então se multiplicarão. Então essas foram as bênçãos que Deus deu a Abraão, a Isaac e a Jacó, e seguir essa opção é necessário para que o povo então andasse no caminho de Deus. E essas recomendações eram fundamentais para aquele povo naquele momento, assim como elas são para nós ainda hoje. Nós estamos diante de muitos Jordões na nossa vida, muitos rios. Então, após essas recomendações, havia chegado o momento da despedida de Moisés. Olhem que coisa interessante. Deus chama Moisés e dá para ele a notícia de que ele não entraria na terra prometida. Vocês viram que na leitura que a Líria fez, Deus disse que jamais se levantou um homem como Moisés, profeta, que falava com Deus face a face. Mas Deus diz: Moisés, daqui tu não passa. É como se Deus levasse Moisés diante aqui do... Bom, o Jordão ele é pequeno, ele é do tamanho do nosso Fiuza, ele é pequeno, mas eu acho bonito. Muito poucas vezes eu fui para Santa Catarina, e ali você vai andando por alguns quilômetros e o rio Uruguai fica à sua esquerda, e no outro lado está Santa Catarina. Que visão maravilhosa! Poucas vezes eu passei por ali, mas dá vontade de parar o carro, sentar e chorar de como Deus fez algo tão bonito, mas a gente passa por ali sempre com pressa. Agora imaginem Deus com Moisés na frente ali do rio Uruguai, no outro lado a terra prometida, e ele dissesse: ó Moisés, daqui tu não passa, você vai ser sepultado aqui mesmo, você vai subir o monte ali, o cume de Pisa, e ali então eu vou lhe sepultar. Mas Deus não diz: olha, você vai morrer. Deus está dizendo: olha, você vai comigo, porque todos aqueles que morrem na fé vão com o Senhor. Por isso que eu disse, a notícia não é ruim. E sabe que idade tinha Moisés? 120 anos de idade. Deus, quando chamou Moisés para essa tarefa, ele tinha 80, peregrinaram 40 anos, 80 anos. Ele era um senhor experiente, maduro. Ele tinha sido, lembra? Ele tinha sido educado no palácio, no Egito. Ele sabia ler, ele era versado, ele era culto. Mas aí ele fugiu e foi casar com a filha do Jetro, um pastor de ovelhas. Então ele sabia lidar com ovelhas, ele sabia tratar dos animais frágeis, ele sabia tratar com pessoas. Ele era neto do rei do Egito, neto bastardo, mas era neto. Então ele era educado, inteligente, sensível, fiel, mas ele não vai entrar na terra prometida. E lembram por quê? Uma vez, durante os 40 anos, o povo começou a murmurar: não temos comida, estamos com sede, antes não tivéssemos ficado lá no Egito para vir no deserto morrer de fome. E Moisés sempre resolvia, ele orava a Deus, Deus mandava maná, Deus mandava codornizes, eles tinham carne, eles tinham água. Aí eles iam peregrinando, chegavam num lugar, estavam cansados, e o povo reclamava no final do dia. Moisés, mesmo sendo culto, mesmo sendo sensível, mesmo tendo fé, ele vacilou. Ele disse: Senhor, eu não aguento mais esse povo, o que eu devo fazer, Senhor? E Deus disse: Moisés, você está vendo aquelas pedras? Você vai lá e fale com elas, e delas brotarão
água. Moisés foi com o seu cajado lá e deu umas pancadas nas pedras. E o que ele demonstrou? Demonstrou falta de domínio próprio, demonstrou fé fraca, fé vacilante. Parece que ele não lembrou das inúmeras vezes que Deus já havia proporcionado comida, água, bebida. Então, por causa daquele momento, Deus logo após aquele momento em Meribá disse: olha, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Por causa do quê? De uma cabeçudice, de uma teimosia. Parece aquele menino, aquele teu filho que você diz, ele não acha alguma coisa que quer, você diz, não, está naquela gaveta. Ele vai lá e não acha, ele dá uma pancada na gaveta e já lhe ferve o sangue como o pai. Ferveu o sangue do nosso Deus. Ele disse: olha, pronto, vou ficar contigo, mas tu não entra. É a consequência do pecado. Deus perdoou o pecado de Moisés, mas você não vai entrar. Aconteceu com Davi, o adultério com Betseba, lembra? Ele amava Betseba, matou o marido dela para ficar com ela, ela engravidou. Davi chorou amargamente, está nos Salmos. Aí Deus disse: sim, eu te perdoo, mas esse filho tu não vai ter. Ele nasceu e morreu, Deus o tomou. O pecado é perdoado, mas as consequências dele continuam. Davi chorou por meses a morte daquele filho, mas Deus o tomou. E nesse momento Deus também toma a Moisés. Então Josué é que deveria conduzir o povo daqui para frente. E depois de abençoar as tribos, Moisés atravessou uma planície do Moabe em direção ao Monte Negro, no cume de Pisga, assim como Deus havia ordenado. Deus permitiu apenas que Moisés contemplasse a terra, olhasse, mas o impediu de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Dali o Senhor então mostrou: olha, essa terra está aqui, está vendo? Eu cumpri minha promessa, é só atravessar e tomar posse. Mas tem muita gente malvada aí que não vai querer deixar. Os filisteus, os jebuseus, Jericó, lembra da musiquinha? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó foi terrivelmente então destruída, para que o povo então passasse e tomasse, o povo de Deus, o povo de Israel tomasse posse da terra. Moisés teve então o privilégio de contemplar toda a terra antes de morrer. Ele viu tudo que Deus havia prometido, mas não pôde entrar. Chegou perto, mas não desfrutou nenhuma das suas riquezas e privilégios. Mas também, gente, com 120 anos de idade, ele ganhou a incumbência com 80. Quem de vocês aí com 80 anos ganhasse uma proposta para ir trabalhar no Mato Grosso, derrubar mato? Só te dou uma terra lá, te dou 500 hectares, mas tu tem que derrubar mato e tu tem que ir. É você e machado, não tem trator, não tem nada. Quem de vocês aceitaria? Ninguém. Olha o que Moisés teve que aceitar. E agora ele está com 120 anos. E Deus convida para ir morar no céu. Eu quero ir, Senhor. Por isso que eu digo, não é uma notícia ruim a morte de Moisés. Então Moisés teve o privilégio de contemplar essa terra antes de morrer. Ele viu tudo que Deus tinha prometido, mas não entrou. Chegou perto, mas não desfrutou. Sem dúvida, porque ele deve ter sido um momento assim muito, talvez tenha sido até traumático para Moisés. Não, estou com 120 anos, estou velho já, mas eu gostaria de atravessar ali, botar um pezinho ali, ali eu morreria tranquilo. Não, você foi teimoso e cabeçudo em Meribá. Não sejamos teimosos e cabeçudos. Então, após 40 anos de demora para entrar na terra prometida, prestes a entrar, Moisés não entra. Então, Moisés sempre esteve a serviço do povo, providenciou comida, bebida, água, abrigo, teve paciência, foi perseverante ao cumprir a sua missão, suportou muitas vezes a ingratidão, a teimosia do povo. Porém, Moisés também teve seus altos e baixos, uma vez que fosse pelo menos. Agora é interessante que Deus chama Moisés e diz: olha, você não vai entrar na terra, você vai ficar aqui mesmo. E o que Moisés disse? Nada. Ele teve paciência, ele não argumentou nada, ele não reclamou,
Ele não se sentiu rejeitado, não teve mimimi com ele, né? Está na moda, acho que já deve estar até no dicionário, né? Mimimi, muita gente fazendo mimimi. Moisés não se vitimou, não, ele era apenas um instrumento de Deus. Então, para muitas pessoas é difícil compreender, né, Moisés, né? Afinal, Moisés, um grande herói, realizou proezas, é considerado o grande patriarca dos judeus. Ele merecia honras, glórias, oportunidades de entrar na terra prometida, pelo menos uma sepultura num lugar bom, bonito, onde pudesse ser reverenciado, onde pudesse ser trazido flores e... Não. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração humano. Se o túmulo de Moisés fosse descoberto, teríamos mais uma religião no mundo. Não só adoradores de Maomé, Buda, mas de Moisés. Assim como tem os judeus, quem sabe teríamos juleus, os moiséseus. Deus não, vou lhe sepultar, a tua alma é minha e o teu corpo espera o momento da ressurreição. Mas é interessante, porque Moisés também aparece com Elias no Monte da Transfiguração, e de corpo. Elias, a gente sabe que foi levado por Deus de corpo e alma numa carruagem de fogo. Mas Moisés, onde está o corpo de Moisés? Mistérios. Então, qual seria a nossa atitude? Será que nós não reclamaríamos com Deus? Mas tu vê, eu ajudei tanto, né? Ajudei a construir aquela igreja, ajudei a fazer isso, eu contribuí com aquilo, e agora não ganho nem honras e glórias, né? Fui esquecido, fui abandonado, né? Moisés não fez exigências nenhuma. Será que a nossa atitude seria a mesma? Então, a nossa reação diante de uma sociedade que está repleta de pessoas que querem sucesso, que querem satisfação pessoal, que querem aplausos, que querem honras. Nós estamos vivendo na era em que as pessoas querem likes, querem curtidas. As pessoas saem de férias, vão viajar, postam onde estão, se estão na praia, se estão na serra, se estão ali, elas postam. Elas querem like, querem ser vistas, querem ser lembradas. Será que as pessoas que trabalham no contexto da igreja também não têm esse procedimento? Querem ser lembradas? Nós precisamos aprender a dar a Deus toda a honra e toda a glória por tudo que nós somos e tudo que nós temos. Jesus, capítulo 5 de João, escutem bem o que Jesus disse. Isso cai para nós como, cai certinho, como uma luva. Jesus disse para um grupo que seguia ele: como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? A gente quer agradar as pessoas, quer ser elogiado pelas pessoas, a gente quer like das pessoas, tudo bem, mas a gente precisa receber elogios e likes de Deus. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Vamos agradar a Deus. Então, acreditando no amparo e na proteção de Deus, Moisés cumpriu a sua missão. Ele obedeceu à vontade do Senhor até a morte, até o último momento. Pagou pelos seus pecados, pela não entrada, mas ele recebeu muito melhor do que uma terra terrena. Ele recebeu o céu. É isso que importa. Nós temos o céu. Se você está triste porque não tem uma fazenda com 22 tratores traçados e 35 colheitadeiras e 170 funcionários, se você está triste porque não tem, nem esquenta a cabeça. Você tem o céu. Lá no céu você vai ter quantas fazendas você quiser, mas lá você vai ver que não precisa de nada disso.
que tudo isso é como o ferro que a ferrugem come. Moisés é o nosso exemplo. Morreu longe da sua pátria, morreu no meio do caminho, nem em Canaã, lá no meio do deserto, em cima de um monte. E Deuteronômio termina dizendo que nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, do qual Deus falava face a face. Moisés falava com Deus, mas só que Deus não mostrava a sua real face. Eu lembro quando eu tinha uns 5 anos, a minha mãe, 5 ou 6 anos, estava aprendendo a ler. A minha mãe tinha um catecismo, talvez alguém conheça, um catecismo de papel, aquele papel mais escuro, e ele tinha capa dura. Era o catecismo, ele tinha histórias bíblicas, não era um catecismo, era histórias bíblicas. E logo no início tinha a história de Moisés na sarça ardente, naquela árvore que pegou fogo. Deus falou com Moisés no Monte Sinai, pelo meio de uma moita que pegou fogo, mas ela não se consumia. Então tinha uma figura assim de Moisés, extasiado diante daquela moita, aquele fogo. E eu achava aquilo muito impressionante. Eu pedia para a mãe contar seguidamente aquela história. E a mãe contava, e eu dizia, mas como é que uma árvore pega fogo e não queima? Mas como é que Deus pode estar no fogo? Deus falou com Moisés. Moisés cumpriu sua missão, porque confiou no amparo e na proteção de Deus. Deus sempre esteve ao seu lado durante 120 anos e depois o leva consigo. Jamais desamparou ele nos momentos difíceis da sua vida. Também temos de enfrentar muitas dificuldades às vezes na nossa missão. Não sejamos teimosos, não coloquemos Deus à prova, não vamos desobedecê-lo. Nós temos a promessa divina de que nenhum mal nos atingirá, mesmo nas situações mais difíceis e desesperadoras. Não precisamos temer e podemos confiar em Deus. O profeta Isaías, outro profeta, ele disse, palavras de Deus: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, eu os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte. A mão forte de Deus. Estar na mão forte de Deus é a melhor coisa que pode nos acontecer. Mas nunca esqueçamos que se essa mão nos bater, nós estamos ralados. Quando passar pelo meio do fogo, diz Isaías, as chamas não o queimarão. Deus nos protege. Então Moisés, ciente da sua missão, foi um grande exemplo de paciência nas dificuldades, de perseverança, de obediência à vontade de Deus, o Senhor, e ele com humildade enfrentou tudo. Requisitos necessários que precisamos, pois eles contribuem para a nossa missão, para que ela seja vitoriosa. Vamos seguir o exemplo desse grande herói da fé que cumpriu a sua missão, confiando nas promessas de Deus, bem como no amparo e na sua proteção. Amém. Nos coloquemos de pé.